fazendo pro mínimo para poder me mexer lá, fazendo contatos. Aí eu fui para Portugal antes, fiz contato com membros da resistência, fui para França fazer contato com membros da resistência, Jacarta na Indonésia, contatos com membros da resistência, aí eu caí em Timor-Leste, fiquei lá, né? E aí, poxa, depois foi uma viagem aquela que eu acho que me ajudou a me definir bastante. Primeiro que você vê o ser humano nu e cru, é guerra, né? Dá o contexto dessa guerra. O Timor-Leste, ele era uma colônia portuguesa, né, na Ásia. E aí o que acontece é que, no meio de todo aquele processo decolonial, a África, as colônias africanas portuguesas obtendo independência, Angola, Moçambique, entre outras, Timor-Leste também tinha um movimento forte. Só que na hora que Portugal estava ensaiando sair, se organizando para sair, a Indonésia invadiu. A Indonésia invadiu. Tinha um governo bastante autoritário na Indonésia, o governo de Suharto, invadiu Timor-Leste, né? E provocou um dos maiores genocídios do século XX lá dentro. Cara. Né? Teve... depende muito da contagem. Tem gente que fala 30% de mortos com relação ao início do conflito, tem gente que fala 40% de mortos. Mas era muita gente. E aí o Timor teve uma guerra inicial e depois uma guerrilha se manteve como resistência. E entre os líderes, o mais famoso, que ganhou páginas, noticiário do mundo inteiro, era um sujeito chamado Xanana Gusmão. Né? E eu falei, porra, eu vou lá pra Timor pra tentar entrevistar o Xanana Gusmão, que tava preso, eu vou lá pra tentar me meter na guerrilha, pra contar pro Brasil, porque o Brasil não sabia, ninguém tinha ideia do que era Timor-Leste. O que estava acontecendo. O Timor pedia, o Brasil é nosso irmão mais velho, né? Colonização portuguesa, se ferrou que nem a gente com Portugal, mas o Brasil não olha pra gente. Eu falei, eu vou lá. Quem estava aqui no governo? No governo era o Fernando Henrique na época. O Fernando Henrique, claro, o Fernando Henrique conhecia a questão timorense, mas ninguém batia de frente com a Indonésia. Essa era a verdade, né? Olha só. Isso aí provavelmente é o pós-massacre do cemitério de Santa Cruz, que teve um massacre no começo da década de 90, que foi terrível, assim, mas Timor é um país que sofreu pra diabo, sabe? Isso, a gente... bem, você vê qualquer modelo de genocídio hoje pelo mundo, né? O Timor é praticamente também esse modelo de cartilha, assim. Como que é esse modelo? Cara, que é o seguinte, limpeza étnica... Estupro, dos homens só? Matar homens, matar qualquer um que se coloque de frente. Estupra as mulheres para limpeza étnica, para limpeza étnica, forçar uma nova língua. Lá fala-se Tetum, fala-se uma série de outros dialetos locais, né? Mas tinha uma parte do povo que falava português devido à colonização. O pessoal impôs o Bahasa indonésio, né? A Indonésia é islâmica, queriam impor o islamismo. Você tinha a religião local, tinha as religiões, os cultos locais, cultos animistas e catolicismo. Então o pessoal estava tentando limpar e tentar formatar o Timor como se fossem as outras 13 mil ilhas da Indonésia. Só que no final você teve essa resistência muito forte, né, do povo timorense, teve essa resistência muito forte. Aí esse é o Xanana Gusmão, que depois virou presidente, né, primeiro-ministro, presidente, tudo, nossa, tá velhinho. Né? É uma foto mais atual ou é da... essa é mais atual. Foi interessante que é o seguinte, o Xanana, eu entrevistei o Xanana Gusmão na cadeia, na penitenciária de Tipinang, em Jacarta, já saindo do Timor, fiz contatos com a resistência, né, timorense e tudo. Eles me fizeram uma identidade falsa, né, para eu poder entrar na penitenciária, tiraram a minha foto, botaram lá, eu entrei na penitenciária como indonésio, né, como timorense, e entrevistei ele, tasquei um gravador na cueca e entrevistei ele, assim, né. É uma entrevista longa. Acho que a primeira entrevista que ele deu em português foi essa, assim. Então, foi um momento muito forte. Eu voltei pro Brasil, fiz exposição, teve uma exposição grande na Casa de Portugal, publiquei em revistas, a matéria, tudo, né? A reportagem. Então, você teve na linha de frente? Ela teve em lugares perigosos? Tive, não. Você vê gente morrer, você vê morrer a bala, você é parado o tempo inteiro, é revistado, é seguido na cidade. Você tava com colete ou não? Não, alguma coisa de imprensa? Não, porque é o seguinte, a sorte minha, que eu
filho. Meu pai é japonês, minha mãe é filha de um grego com uma italiana, e eu pareço um indonésio. Eu pareço muito indonésio. Pareço um filipino, indonésio, aquele pessoal do Sudeste Asiático. Então eu passava como local. Entendi. Então eu usava roupas locais, eu passava como local. Se eu estivesse andando com imprensa, nem podia entrar. Né? Não tinha autorização para determinados lugares. Então eu fui e ia andando lá com câmera, locais, assim, com câmera, mas escondido. Depois eu levava, tirava a foto, colocava. Eu voltei com mais de 3 mil fotos, assim, né? 3 mil fotografias. Foi sozinho. Né? Fui sozinho. E o ponto, assim, e trouxe, por exemplo, fiz algumas técnicas, assim, algumas que jornalista que cobre guerra faz. Passei na 25 de março antes de viajar. Comprei um monte de camiseta falseta do Brasil. E ia distribuindo imposto de controle. Meio que a moeda de troca. Exatamente, para comprar confiança do exército indonésio, para o pessoal deixar você passar. Né? Eu falava, eu sou brasileiro, na verdade, dava camiseta, a pessoa ficava tão feliz, falava, tá, passa assim, ó, lá na frente tem um posto de controle, então, sabe, tipo, passa na surdina, né? Mas imagino que para você era a realização do teu propósito, né? Você se encontrou lá Sim, e era interessante, porque você tava conversando com muita gente, falando sobre... Olha lá. Indonésia, cadê o Timor-Leste? O Timor é aquela parte colorida lá. Aqui? O Timor-Leste é aquela parte colorida à direita. Tá. Né? A esquerda é o Timor indonésio, né? Entendi. A direita é o Timor-Leste, aquela bolinha vermelha em cima, aquela quadrinha em cima, Dili, que é a capital. Aí eu rodei o país inteiro. No mapa mais aberto, a Austrália tá mais ao sul. Tá assim, ao sul. Tá a 500 quilômetros cerca da Austrália, tá embaixo. É um conjunto de ilhas lá, né? O Timor é aquilo, né? Aquela ilha, tem uma ilha de Atauro, né? Tem um enclave ali, né? De Ambeno. Mas é isso. Floresta... Floresta é o seguinte, é uma ilha que vai... O ponto mais alto tem quase 3 mil metros de altura. Caramba! Que é o Monte Tatamailau. E é 70 quilômetros em linha reta. Sabe, é assim, é uma ilha vulcânica, sobe, né? O povo é engraçado, por ser uma ilha, o povo é menos do mar. É engraçado que ele é menos do mar, aqui do Timor, e mais da montanha. Cara, a montanha sempre foi o lugar para onde eles se refugiaram. E o Timor é um lugar que se ferrou grandão. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foi palco de batalha entre japoneses e australianos e outros grupos, né? Então, é um país que já passou por muita ocupação, né? Tem contato com o mundo exterior há muito tempo, né? País pobre pra cacete hoje, é claro, mas livre. E é interessante, você ia conversar com o pessoal, e eu tinha muito debate com o pessoal, muita discussão sobre democracia. E aí? Né? Sobre o que é democracia, sobre alcançar a democracia, inclusive sobre a discussão da tolerância. Timor teve muita briga interna antes da invasão da Indonésia, que facilitou a invasão, inclusive. Né? Briga direita, briga esquerda, tudo isso mais. Então, era interessante o esforço deles de união nacional, de integração, de considerar a diferença, de trabalhar com a diferença, de não ignorar que a diferença exista, mas numa democracia a diferença precisa existir, desde que a diferença não queira destruir o outro. Né? Não queira destruir o outro. Então, a lição sobre democracia e sobre o que fazer para proteger uma democracia em Timor-Leste foi fundamental. Sabe? Em Timor-Leste foi fundamental para entender, para aprender, né, isso. Então, é muito louco, porque revisitando, eu sempre revisito a minha viagem de Timor, a minha cobertura em Timor-Leste, e eu percebo, na verdade, que quase que eu devo a essa história, eu devo um comportamento altivo diante da minha própria democracia, claro. Sabe? Pô, os caras estavam morrendo, literalmente, por alguém que estava pregando ódio, estava pregando a destruição do outro, tudo isso mais, e estavam lá, resistindo, né, com relação a esse invasor externo, né? Isso Você voltou lá bastante. Depois? Não voltei. Era legal, não né? Não voltei. Eu entrevistei depois outras 2 vezes o Xanana Guzmão. Sim. Né? Remotamente. Presencialmente, porque ele veio pro Brasil. Ele veio pro Brasil, né? Eu entrevistei o Xanana, conversei com ele outras vezes, assim. Eu queria voltar, né, pra lá. Acabei não voltando ainda. Como que tá lá agora? Cara, pobre. Tem as disputas internas, né? É um pobre país rico, porque tem petróleo ali no Mar do Timor, né? Inclusive, tem acordos, né, estão sendo costurados aqui até para prospecção. Eles produzem café, né, também. É um país pobre, mas é aquela coisa, é um país pobre, mas é um país que consegue, hoje, toca as coisas, decide o seu próprio destino.
foi para mim foi bem importante, assim, ter coberto isso aí. Isso aí ajudou bastante a botar no eixo. Falei, eu quero isso aí da minha vida mesmo. Não quero isso aí cobrir guerra. Eu vim cobrir outras duas depois, mas os dois regiões de conflito. Mas eu quero tocar isso, eu quero trabalhar com isso, sabe? Com direitos, com política, com democracia, com tudo isso. Então ajudou bastante a me botar no eixo, assim. E quais veículos que saíram? Olha, entre eles, a própria revista Terra, né? Mas pra Terra não era um assunto pesado? Esse que foi interessante, assim, porque na época estava entre a Veja e a Terra, né? Eu já tinha trabalhava na Abril, tudo, né? E acabei eu preferindo a Terra. Você trabalhava naquele prédio lá da Marginal? Lá no antigo, no NEA, no novo Estrela da Morte lá. É do... O pessoal chamava de Estrela da Morte. O grandão ali perto da ponte aqui do Pinheiros, né? Então eu acabei jogando pra revista Terra, que ter mais espaço pra contar a história. Repercutiu muito, assim. Foi uma das mais lidas, né, da história da revista, assim. A entrevista com o Xanana Guzmão, eu publiquei na época, a Caros Amigos estava em alta, publiquei na Caros Amigos, né, na época. E entre outros veículos de comunicação que eu fui soltando conteúdo assim, né? E depois, depois eu também fiz o seguinte, eu me comprometi a dar um ciclo muito longo de palestra para escolas públicas sobre Timor-Leste, sobre democracia, tudo bem. E aí eu fui dar esse ciclo de palestra gratuito para muitas escolas públicas espalhadas pelo Brasil, exatamente para falar disso. Né? Mas imagino que quando você voltou de lá, você começou a mudar teu foco aqui também. Depois, é claro, de quase morrer, porque eu peguei uma malária em Timor-Leste, uma malária muito forte. E eu voltei doente, a viagem interrompeu. Você descobriu só aqui que você eu percebi lá que eu tava doente. Tá. Como que é como são os sintomas? Putz, olha, febre alta, febre que vem e vai, né? Febre alta, dor no corpo, dor nas juntas, vômito, diarreia, uma dor de cabeça lancinante, né? E aí o negócio tava indo e voltando, eu falei assim, acho que eu tô com malária. E aí eu voltei, né? Foi uma viagem longa, porque na volta foi Dili... Não, eu já estava em Jacarta, que eu tinha entrevistado o Xanana. Foi Jacarta, Singapura, Bangkok, Frankfurt, Brasil. Baldeação, assim que era mais barato, né? Então, e aí eu cheguei, fui internado no hospital, fiquei 2 semanas, os remédios não estavam funcionando, tipo, os amigos ficaram desesperados, falei, pronto, empacotou o japonês, né? Eu fiquei malzaço, nessa viagem, eu perdi no total 20 quilos, 8 quilos na viagem e 12 com a malária. E aí tem delírio, Tudo, delírio... febre calafrio, 40 e né? poucos graus que não passam nem com a vacatuça. Cara, febre nesse naipe, assim. Nossa, né? Aí eu fiquei bem mal, né? E o que faz? Eles usaram outros remédios, na verdade, né? Aí sim, porque é o seguinte, foi engraçado. O pessoal até depois da pandemia tava usando cloroquina pra tratar. Cloroquina é pra isso, tá, gente? Pra malária? Cloroquina é pra malária, não é pra Covid, não. E funcionou? Não, então, não funcionou porque eu já tava com o que é chamado de campo completo. Eu tava com uma bem avançada, aí usaram... Tinha que usar mais no começo? Ele é um remédio que o pessoal usa, cloroquina, mefloquina, bastante no combate. Eu queria mais no começo. Sim. Eu tava já bem cagado, então Artemisa, artesanato, eu não sei o nome do dá pra morrer exatamente. Legal, então, de malária? A malária mata centenas de milhares de pessoas todos os anos, assim. Cara. Né? E é muita gente que morre de malária, principalmente em países pobres, Ásia, África, né? Então eu fiquei bem mal, mas aqui deu o grau, consegui sair, né? Saí até mais magrinho, né? Coisa, spa quase morte. E eu peguei a segunda malária depois no ano seguinte, quando eu fui cobrir Angola, a Guerra Civil. Aí eu peguei malária, mas lá eu tava esperto. Aí eu tomei o remédio lá, tudo, né? Foi bem mais de boa. Que na hora que começou os sintomas, eu já fui mais de boa. E quando começou os sintomas, e as duas foram falciparum, que é a pior, né? No Brasil tem outra, tem a Vivax, etc. A falciparum, ela mata e mata rápido, assim, né? Então, Mano... Desagradável. Mas o que é? É perto de floresta? Qual que é o lugar? Normalmente, áreas endêmicas de malária, né? Tem alguns lugares que normalmente contato com área de floresta é onde você tem mais problema. A floresta mesmo, não é nem tanto, mas a área em que você tem a chamada fronteira agrícola é onde você tem mais malária. Entendi. Né? E aí, depois disso?
Qual foi teu caminho no jornalismo? Você foi mais para política ou ainda Então, continuou? eu trabalhei na Abril um tempo, né, na revista Terra ainda, depois, né, que eu entrei, trabalhei na Terra, depois da cobertura da guerra. Depois eu fui... O que aconteceu foi o seguinte, eu fui... Eu abri mão, em determinado momento eu falei o seguinte, olha, o caminho que eu quero, eu acho que eu não vou conseguir traçar dentro dos veículos tradicionais. Eu queria fazer grandes reportagens, mas eu queria fazer só grandes reportagens. Seja de guerra, seja dentro do Brasil, eu quero fazer grande reportagem. Eu quero fazer reportagem investigativa, denunciando questões sociais, principalmente. Mas como que é isso de grana? Porque o veículo, né, ele tem que investir um bom tempo antes de lançar o negócio. Eles têm essa grana. Eu não acho que é nem sacanagem. Os veículos de comunicação fazem uma reportagens investigativas. Isso sem dúvidas. Os grandes veículos fazem, né? Só que eu queria fazer só reportagens investigativas, né? Um repórter vai ter que fazer várias outras coisas na redação também. Eu queria fazer só reportagens investigativas, só grande. Dá, mas é difícil. Hoje até consegue-se mais, alguns repórteres conseguem se especializar. Tem minha amiga Patrícia Campos Melo, o Cabrini, tudo, mas aí você chega, só que eu era um moleque. A questão é que eu era um moleque, né? Pois é. Aí eu falei assim, peraí, então o que aconteceu? Depois de uma passagem pela Terra, depois de tudo isso, eu decidi sair e cobrir por conta própria. Eu falei assim, eu vou fazer as reportagens por conta própria, eu já sei o caminho das pedras, de vender como freela, então eu vou me pautar e vou sair por aí. E aí é muito mais difícil. Foram anos muito interessantes, difíceis, né? Muito difíceis economicamente, mas você tem que ter uma reserva, né? Eu não tinha. Então o que eu fazia? Por exemplo, para viajar. Foram anos que eu fiquei fazendo matéria sobre o Brasil, rodei o Brasil inteiro, fiz matéria sobre todos os estados do Brasil. Mas você ia com foco ou chegava lá e via eu ia com foco, fazia uma pesquisa prévia, depois eu ia fazer a reportagem. Dá um exemplo assim, por exemplo. Então, por exemplo, eu fui para fazer uma matéria, porque os restos da exploração de manganês da Serra do Navio no Amapá estavam contaminando uma comunidade na região de Santana. Então a água estava contaminada, estava nascendo criança sem cérebro, com deformação, morrendo criança, todas essas coisas. E era por conta de uma questão das consequências de uma mineração que foi durante muito tempo e que foi feita de forma... digamos, o fechamento daquele processo de mineração foi feito de uma forma muito tosca, insuficiente. Os caras usam mercúrio? O que eles usam? Não, deixou-se... Por exemplo, você tinha reservatório, você tinha a exploração, o mineral produzido, deixado, que Santana é um porto, lá perto você tinha áreas, porque aquilo parou de funcionar, mas ficou aquele minério, chovendo. Aquilo ia infiltrando. Putz. Né? E aí eu falei assim, eu quero ir lá fazer essa matéria, falar dessa comunidade, falar da situação e tudo mais. Só que eu falei assim, como é que eu vou? Aí o que eu fiz? Eu peguei um ônibus de São Paulo até Belém. Porra, quantos dias? Daria menos do que isso, mas deu 53 horas, porque o ônibus quebrou em Campinas. Logo aqui? Sacanagem. Em vez de quebrar lá perto. Nem pra quebrar lá perto, quebrou em Campinas. Aí, chegando em Belém, eu peguei a lancha rápida, deu 18 horas de Belém até Santana. De lancha? De lancha rápida. Ele vai circulando Imagina 18 horas numa lancha. E me deu um piriri na lancha. E aí? Né? Eu falei assim, tinha um banheiro... 100 pessoas. Bunda pra fora da lancha e um abraço. E não para a lancha. Não, e aí que aquela coisa lá, eu tava com aquela dor de barriga, eu tinha comido um omelete de pirarucu, parece piada, né? Aquela coisa. Omelete de pirarucu. Pirarucu, na verdade. E aí o que aconteceu? A galera, na verdade, começou. Tava lá fazendo, gente, vou morrer lá dentro. Às vezes é a água, né? Que os caras lavaram. Qualquer coisa, sei lá, a pimenta, sei lá. Sei. E aí eu tava lá no banheiro lá, os caras, tipo, sai lá, meu amigo. Nossa, eu falei assim, gente, vamos arrombar, me tirar cagado daqui, não vai dar certo. Ainda bem que eu sou alto. Aliás, já me livrei de apanhar várias vezes, porque eu sou alto, né? Se não... Eu tenho 1,83 m, peso quase